Você está na TV aberta de São Paulo, voltando com o nosso jornalismo após o intervalo aqui desse apresentador. E hoje eu quero falar do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, que é mais popularmente conhecido como Hospital do Mandaqui. É um hospital do governo do estado de São Paulo. Está localizado ali na Voluntários da Pátria, ali na zona norte de São Paulo, né? Foi o primeiro hospital governamental fundado em 1938, que era especializado em tuberculose, instalado aqui no estado de São Paulo, que deu início à rede de hospitais de tuberculose do governo estadual. Funcionou inicialmente com 3 pavilhões, com capacidade de 100 leitos, que foram destinados a adultos. Posteriormente, aumentando com as instalações de novos pavilhões, até atingir 450 leitos. Vamos ver os dados atuais hoje, que funciona há mais de, acho que 40 ou 50 anos, com 300 leitos. Agora, em 2012, foi mais ou menos esses dados. Atualmente, é um dos maiores hospitais gerais da região, referência em trauma, hospital de ensino, oferecendo diversos serviços de residência médica conhecidos pelo SUS. Oferece, além de tudo, programas de residência e programas de especialização médica em regime de estágio. Bom, hoje a gente está aqui, né, com um grande amigo, né, o que é o diretor técnico do hospital, Dr. Vanderlei Almeida Rosa, que vai explicar um pouco. Ele é um amigo meu e, para vocês da TV, também tratou de várias pessoas, pacientes, amigos meus, inclusive médico meu. Dr. Vanderlei, o senhor está bem? Boa tarde, Walter. Estou bem, e você? Olha, muito bem, porque eu tenho você como médico, né? São poucas pessoas que podem ter um médico humanista assim, do jeito que é o Vanderlei, para quem nos assiste aqui, para entender como é que funciona a cabeça desse grande médico, que é administrador do Mandaqui. Vanderlei, eu dei uma prévia do hospital, mas evidentemente eu não estou com os dados atuais. A gente fez uma pesquisa aqui e eu quero que você dê uma noção do tamanho de hoje do atendimento que o Mandaqui faz para a população de São Paulo e fora também, né? Exato, Walter. Eu acho que você colocou muito bem, né, a história do hospital, que já tem mais de 80 anos, né? Atualmente, Walter, a gente está com mais de 400 leitos aqui, né? A gente atende todas as especialidades médicas, né? Mas somos referência em trauma mesmo, como você bem colocou, né? Porque a gente tem as especialidades, né, que nos proporcionam esse tipo de atendimento. Então, nós temos de plantão, né? Cirurgião geral, neurocirurgia, ortopedista, cirurgia vascular. E isso nos dá a oportunidade de atender o paciente de uma maneira geral. Quer dizer, qualquer trauma, a gente tem especialistas presentes para que possam prestar esse melhor atendimento. Então, nós somos referência aqui para toda a Zona Norte e municípios vizinhos também, né? Nós temos um heliponto aqui, sempre o helicóptero Águia da Polícia Militar traz pacientes para a gente. E a gente presta todo esse atendimento. Fora isso, nós temos pediatria, né? Nós temos uma UTI neonatal, temos UTI pediátrica, temos pediatria geral, pronto-socorro infantil. Na área de ginecologia e obstetrícia, nós temos a parte de obstetrícia para gestantes de alto risco, que nós somos referência também. Ginecologia geral, temos toda a parte de clínica médica em todas as especialidades, né? Temos aqui cirurgia também para obesos mórbidos, né? Uhum. Que é aquela cirurgia para redução do peso, cirurgia plástica. Então, assim, é um hospital que atende todas as especialidades, né? Um hospital muito especializado, na realidade é um hospital de nível terciário, né? Um hospital de alta complexidade. E temos um pronto-socorro aberto, de portas abertas, que a gente chama. Então, qualquer paciente que tenha algum problema, ele tem acesso direto ao nosso pronto-socorro. Então, esse é o panorama geral do que é o Hospital do Mandaqui hoje. Eu tenho alguns dados, Walter, que eu vou passar, uma estatística média aí dos nossos atendimentos, tá? Então, hoje, a gente atende nos nossos pronto-socorros, né? Que nós temos pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia, pronto-socorro infantil e pronto-socorro adulto, uma média de 15 mil pacientes por mês. Tá?
A gente tem um total de internações, mais ou menos de 1.500 pacientes por mês. Cirurgia, a gente realiza, em média, 600 cirurgias mês. Tá? Partos, mais ou menos 200 partos por mês. E temos o nosso ambulatório também, que atende todas as especialidades, por volta de 8.000 consultas. Então, esse é o tamanho do nosso hospital. E, como bem você colocou, é um hospital de ensino, né? A gente tem programa de residência médica em praticamente todas as áreas do conhecimento médico. Nós temos internato aqui com algumas faculdades de medicina que fazem os seus alunos passar por estágios aqui dentro. Nós temos também faculdades de enfermagem que fazem estágios. É um hospital, além de ser um hospital de alta complexidade, é um hospital de ensino, credenciado pelo MEC e pelo Ministério da Saúde. Então, é um hospital gigante. Eu diria para você que é o maior hospital de administração direta da Secretaria de Estado de São Paulo, né? E presta excelente serviço, não só para a Zona Norte, mas os municípios. E vem gente aqui, Walter, de todos os estados, entendeu? Tem gente que pega o ônibus lá no norte, nordeste, sul do país para vir se tratar aqui. Isso mostra a importância desse hospital, a qualidade de atendimento que a gente proporciona para os pacientes do SUS. E eu, particularmente, me sinto muito orgulhoso de poder fazer parte deste hospital. Vanderlei, posso falar assim, porque a gente tem uma intimidade, mas aqui na TV eu vou chamar Doutor Vanderlei. Né? Porque é só para o pessoal que já assiste a nossa TV conhecer um pouco sobre a pessoa que a gente está falando, mas também sobre o serviço do Mandaki. E aí tem uma complexidade, Vanderlei, da questão da gente ter saído da Covid, né? E toda a situação do sistema SUS, que terminou, vamos dizer assim, até quase infartando, né, para botar um português chulo, com essa complexidade toda. Como é que o hospital veio andando de lá para cá, uma mudança de governo, né, onde a gente tem as questões do orçamento público remanejando para isso, houve um acréscimo, uma melhoria do serviço pós-Covid, por conta da Covid, ou a gente ainda enfrenta problemas de remanejamento de pessoas, ou até a questão de paciente mesmo, até com a volta? Você viu que tem uma variante nova hoje, né? Como é que você analisa esse período? Eu vejo assim, Walter, durante a Covid, né, os hospitais, eles praticamente pararam de fazer os atendimentos eletivos, né? Cirurgias eletivas. Então, muito paciente que tinha que, por exemplo, já ter tido a sua cirurgia realizada, hoje está esperando aí. A gente padece do mesmo problema, como todos os outros hospitais. Porém, a gente aqui, você viu os nossos números, né? Sim. Então, eu vou dizer para você que a gente tem algumas especialidades, como ortopedia, por exemplo, que a gente não tem mais fila, entende? Tem algumas outras situações que a gente tem algumas pessoas esperando cirurgia, mas, de uma maneira geral, a gente tem muito apoio da Secretaria de Saúde, do Dr. Eleus, que é o secretário de Saúde. Ele nos apoia, nós não temos problemas financeiros, né? O nosso orçamento é suficiente e o hospital só avança. A gente agora vamos ter uma reforma muito grande, né? No valor de 50 milhões aí no nosso ambulatório, vai deixar o ambulatório muito mais confortável, né? Para que as pessoas possam ser atendidas. Então, está tendo investimento no hospital. As equipes médicas estão sendo recompostas, nós conseguimos recompor a equipe de enfermagem que estava defasada. Então, eu acho que nesse governo, né, que ainda vai completar 2 anos, eu acho que o hospital teve bastante avanço, Walter. E eu estou muito esperançoso para que em 2025 a gente possa avançar mais, e a nossa parte a gente está fazendo. A gente espera zerar as nossas filas, a gente não vai poder, a gente precisa ser bem sincero, né? A gente tem uma procura muito grande no nosso pronto-socorro. Então, às vezes o paciente fica esperando no pronto-socorro para ele poder internar, porque a gente tem os nossos leitos, a gente só consegue internar quando você dá alta para algum paciente, né?
E é o nosso trabalho dia a dia aqui, fazer com que as pessoas tenham alta de uma maneira mais rápida possível. Eu não estou dizendo que as pessoas são negligenciadas no seu atendimento, mas assim, é melhoria de processos, né? Então, o exame mais rápido, a cirurgia mais rápida, né? Avisar a família com mais antecedência para que ela possa vir buscar o seu paciente, para que a gente possa liberar o leito, uma hotelaria mais rápida. Então, a melhoria desses processos, se consegue girar o leito mais rápido. E dessa forma se consegue atender melhor o pronto-socorro. Porém, eu gostaria de colocar um fator aqui para você. Eu acho que é o único hospital no estado de São Paulo de alta complexidade que tem porta aberta, né? Por quê? A maioria dos hospitais que tem o nosso perfil assistencial, eles têm porta referenciada. O que é uma porta referenciada? A gente atende o que a gente tem que atender, que são os pacientes graves. Agora, se a pessoa vem com uma gripe, se ela vem com uma dor nas costas, uma lombalgia há 2, 3 meses, ela tem que passar em outro tipo de atendimento, numa UPA, numa UBS, né? E hoje, o que acontece? A gente atende todos esses tipos de pacientes. O custo de atendimento nosso, ele é elevado, porque a gente tem muito especialista. Então, é muito mais econômico você atender uma gripe numa unidade básica de saúde ou numa UPA do que você atender uma gripe num hospital de alta complexidade. Isso é uma luta que a gente tem já há vários anos nesse hospital, que a gente possa referenciar a nossa porta. O que quer dizer? Não é que a gente vai deixar de atender as pessoas, porque a nossa ideia é que tem uma UPA dentro do nosso espaço aqui. Então, a pessoa passa na UPA, se precisar uma internação para uma cirurgia, para uma internação clínica, para um infarto, um AVC, nós vamos atender. Mas os casos mais simples, a UPA atende e resolve, entendeu? Isso, para o nosso fluxo, melhoraria muito, a gente teria uma condição de atendimento diferenciado. Então, a nossa luta é essa. Vamos ver agora, depois das eleições, aí se o próximo ano a gente encaminha essa luta aí, para referenciar a porta do nosso pronto-socorro, Walter. André, eu acho que é bárbaro falar isso, porque o cidadão, quando vai ao hospital, ele deve ter ali a dor, ali, aquela coisa momentânea, ele precisa daquele amparo, termina não entendendo, né? E aí abarrotando as portas de hospitais. Eu digo assim, porque também quem tem dor tem pressa, né? Quem está doente. Mas o que você está falando para a gente é o seguinte, vê se eu entendi direito. O hospital estadual, ele já tem várias referências, e a UPA é uma unidade que está em detrimento do município, né? Agora, o cidadão, quando ele vai ao hospital, você que tem mais essa afinidade aí, né? O paciente, quando chega aí, ele entende que o primeiro atendimento dele via Sistema Único de Saúde teria que ser através desses postos, que é a UPA, né? Isso é a primeira pergunta que eu vou te fazer. Porque se ele desafoga esse contexto, o hospital, depois que ele atende, pelo que você está falando na UPA, ele pode melhorar, já indicar direto, como se fosse assim, olha, você vai dar um pulinho, já vai ser aí atendido, sei lá, numa complexidade, numa operação. É por isso que a UPA é tão importante nesse aspecto? Exatamente, Walter. A gente não pode passar para a população uma ideia de desassistência. Não é isso. Doenças de menor complexidade vão ser atendidas na UPA. De maior complexidade, passa pela UPA, mas como ela vai estar dentro do nosso espaço aqui, rapidamente a pessoa está aqui dentro, entendeu? Então, todo mundo vai ter assistência. A gente entende hoje por que a população procura os hospitais, né? O nosso modelo de assistência brasileira, ele é baseado em hospitais, sempre foi, né? Ele é hospitalocêntrico, é um tipo de uma assistência que se faz nos Estados Unidos, mas isso causa superpopulação, a equipe assistencial gera atritos, então estresse. Então, se você puder que essas pessoas de menor complexidade sejam atendidas e o seu problema resolvido na UPA, é muito melhor para todo mundo.
Não significa que uma pessoa que chega com uma dor abdominal, que tem uma apendicite, ela passa pela UPA e vai vir para cá, ela vai ser operada da mesma maneira. Mas vamos supor que ela passe lá com a mesma dor abdominal, se faça um ultrassom e se constate que não é apendicite, não tem nada. Então, um médico que é apenas um espasmo, alguma coisa assim, o médico vai passar um remédio para ela vai ficar um pouquinho em observação lá e depois ela vai para casa dela. Então, ela não vem para o nosso pronto-socorro. O que viria para nós são os casos mais graves. Eu acho que isso ajuda todo mundo, né? Mas, volto a frisar, eu acho que precisa um pouco mais de educação na área de saúde. As pessoas, às vezes, não sabem usar o sistema de saúde. Por isso que tem muitos locais que são abarrotados e, às vezes, você vai numa UBS, não tem ninguém lá para ser atendido. Então, eu acho que a gente precisava educar um pouco mais a população para ela saber usar o recurso de saúde que ela tem disponível. A Câmara dos Vereadores aprova leis que melhoram a nossa cidade, mas ela não faz isso sozinha. É com a sua participação que essa história é construída. E agora, a Câmara está ainda mais perto de você. Para conversar com a população, a Câmara na Rua leva uma estrutura completa aos bairros periféricos. A próxima edição acontece no dia 28 de junho, no Céu Irapuru. Participe! Câmara Municipal de São Paulo, sempre em movimento por você. É interessante o que você está falando, porque a gente vê aqui, né, não tem como não falar, né? Quer dizer, o governo do Estado está agora na metade da gestão dele, o doutor Eleusis, né, que é um colega seu, tem feito, ele era um parlamentar, mas ele tem feito um trabalho muito bom, com alguns que já antecederam dele, isso é muito bom, né? Porque também os outros secretários foram ótimos, tal, são administrativos, mas são médicos, né? Eu acho que a única exceção aí, né, Vanderlei, foi o secretário Edson Aparecido, que foi uma coisa assim fora do padrão, né? Na Covid, que não era médico, né? E o Serra, né? O Serra, quando foi ministro. Mas, em geral, os médicos mandam muito bem na administração hospitalar, né? Já sabem bem a complexidade que é. As propostas que estão sendo colocadas agora, né? Nosso programa está passando no final de segundo turno das eleições municipais. E aqui em São Paulo, acirrado do jeito que foi, as duas propostas que estão vigorando dos dois lados, elas falam na unificação dos serviços em locais junto, né? Quer dizer, aí, nesse aspecto, o Mandaki ganha em tudo, porque ele tem espaço para isso, e o que você está falando é de colocar as coisas dentro do mesmo lugar, não é isso? Fica mais fácil? Exatamente, Walter. Aqui a gente já tem, né? Eu acho que as propostas dos dois candidatos falam mais ou menos a mesma coisa, né? A gente já tem tudo isso daqui, né? Então, tem tudo isso disponível para o paciente. É uma questão apenas de a gente atender o paciente de maior gravidade, né? Seria isso, que é para otimizar o nosso espaço, otimizar os nossos recursos. Então, seria basicamente isso. Mas o Mandaki, nós temos ressonância magnética, temos tomografia, nós temos angiografia, ultrassom, raio-x, todos os exames laboratoriais, mamografia. Então, o Mandaki, ele tem na área de diagnósticos, ele tem tudo para fazer um diagnóstico de um paciente, entendeu? Por isso que é interessante usar esse equipamento para as pessoas mais graves, né? As pessoas que precisam somente de uma receita, tomar um antibiótico, porque está com uma amidalite, alguma coisa, isso a UPA resolve, né? Não precisaria estar aqui na porta do nosso hospital. Mas é aquilo que eu falo, a população, ela precisa ser informada disso. E nisso, o papel da imprensa tem muita importância, né? Então, eu acho que a imprensa, ela podia, ao invés de ficar pensando casos sensacionalistas aqui, ela poderia ter um trabalho mais de educação, informar para as pessoas como utilizar o serviço, como que as coisas são, entendeu? E nisso, parabenizo você até por ter convidado a gente aí para poder colocar o nosso lado, né? De uma maneira bastante democrática. Porque eu tenho orgulho de falar, né? Porque todo brasileiro está passando por isso,
Na verdade, a gente passou isso pela educação, né, Vanderlei? Antes, as escolas públicas eram almejadas, aí depois as escolas particulares viraram a vedete, né? E agora a saúde também, né? Ela sempre foi o público muito melhor do que os convênios, vou colocar convênios, tá? Os convênios particulares. Hoje a gente está passando um processo de reversão, até pelo empobrecimento da população no geral, né? A população, o envelhecimento, mas o sistema SUS atende muito bem, porque você vai para outro país, quem conseguiu viajar, que tem essa liberdade, o mais rico que seja, a pessoa que vai para os Estados Unidos, se tiver uma dor de dente lá, não vai ser tão bem atendida como tem o sistema SUS aqui no Brasil, né? E eu, como qualquer brasileiro, só quero dar esse testemunho, com todos os problemas que a gente teve, né? E vou colocar aí por experiência própria, né? Tive família com pessoal com câncer, depois doenças, operações. Todos os momentos que eu fui operado, que eu tinha um convênio de saúde, alguns bons, nunca fui operado. Tinha uns péssimos agora que a gente fez, empresarial, o convênio está ficando muito ruim, que não atenderam quando eu fiquei sem convênio nenhum e consegui ser operado em rede pública. Fui no Saboia, no hospital, já estou dando uma rodada, viu, André? Estou rodado. No Saboia, depois eu acho que o outro foi o do servidor público, que eu estava lá. E aqui no Mandaqui, operado também, fui muito bem atendido, né? Agora, uma coisa que eu acho que as pessoas não entendem, quer dizer, eu passei por um processo, eu fui na porta, fui no pronto-socorro, né, abarrotado de gente, porque não tem essa estrutura que você falou, né? Mas depois, quando entra para operar, ótimo. Uma coisa que eu percebo quando eu uso hospital público é que na hora que a gente está no PS, que fica aquela coisa, as pessoas, porque você está falando de essa questão que você fala que uma febre e uma coisa mais grave, não diferenciam, isso aí termina meio que atrapalhando no dia a dia. E as pessoas não entendem quando estão ali, né, na frente. Tem um negócio de tal de Neumann da ANS, que uma vez eu te perguntei, que fala sobre quando está aí, que você é empurrado a atender todo mundo, porque não tem a UPA, né, para diferenciar, que faz essa divisão na porta, né? Isso que eu queria que você explicasse, né? Na hora que está fazendo ali a triagem, a pessoa é classificada, né? Isso aqui eu acho que as pessoas não entendem muito, não é isso? Exatamente, Walter. Isso daí, assim, existe um tipo de um serviço, né? Que chama classificação de risco. Na realidade, começou isso chamado classificação de Manchester. E aí tem algumas variantes disso daí. Classificação de Manchester, isso começou, se eu não me engano, na Segunda Guerra Mundial. Porque, assim, os soldados iam para a guerra e tinha um médico, né? Sempre tinha um médico no meio desse batalhão. Só que, assim, os feridos na guerra eram muitos. E o médico, ele ficava perdido em saber quem eram os soldados que precisavam ser atendidos com maior urgência e os que não estavam tão graves assim. Então, criou-se um protocolo para poder privilegiar os que estão mais graves. Porque você não tinha médico e equipe assistencial para atender todos ao mesmo tempo. Então, como você não tinha o recurso, você atendia quem? Os que estavam mais graves. Então, criou-se esse protocolo. E esse protocolo veio para o Brasil. Então, a maioria dos hospitais, hoje, tem esse protocolo na porta, esse protocolo é realizado por enfermeiros. Então, quando a pessoa chega, ela tem a sua pressão averiguada, saturação, temperatura, a sua queixa, né? E ela recebe uma classificação ali. Então, se é um paciente grave, ele pode receber, dependendo da classificação, laranja ou amarelo, alguma coisa assim. Tem o verde, que é menos grave, e aquele azul, que é um caso que não deveria estar aqui. Por exemplo, uma pessoa que vem trocar a receita, ela toma um remédio controlado e que ela não pode ficar sem o remédio. Só que ela não conseguiu consulta numa UBS e ela não pode parar o remédio. Senão, por exemplo, um anticonvulsivante, ela vai ter crise convulsiva. Ela não tem saída. Entendeu? Ela está sem a receita, a consulta médica dela pode ser daqui 2 meses e ela não consegue comprar o remédio, ela vai ter convulsão. Então, ela vem na porta. Agora,
não é para ela estar aqui, né? Esse não é o local para ela vir trocar receita. Então, tem algumas coisas que precisam ser revistas, né? Uma parceria, sei lá, alguma coisa assim. Então, diante desse protocolo, quem está grave, ele é atendido em 1 hora, por exemplo, tá? O protocolo é mais ou menos isso. Quem é amarelo tem que ser atendido em 1 hora. Quem é vermelho, ele nem passa por essa classificação, já vai direto para a emergência, ele é atendido imediatamente. Então, isso é um protocolo que se criou para a gente tentar organizar, porque antigamente ficava todo mundo sentado ali, se você atendia por ordem de chegada. A ordem de chegada é isso, você chegou com uma cefaleia, tá? Que é simplesmente uma enxaqueca. Você vai ser atendido na frente de alguém que está infartando, entendeu, Walter? Então, criou-se isso para que a gente possa agilizar o atendimento daqueles que estão mais necessitados. Mas eu volto a dizer para vocês, foi criado na guerra, né? Então, a gente pode inferir o seguinte, nós estamos numa guerra? Mais ou menos. Porque o volume de pacientes, a gente atende aqui 500 pacientes por dia. Nossa. 500 pacientes por dia. Então, não há médico, você teria que ter, para atender todo mundo ao mesmo tempo, você teria que ter quantos? 500 consultórios? Entrar cada um dentro de um consultório? Não dá. Então, é isso que eu falo, a porta referenciada, ela vai ajudar nisso, entendeu? A UPA vai ajudar a gente. Então, eu acho que é um caminho que a gente tem que percorrer. É um sonho nosso aqui, né? Vamos ver se nos próximos anos a gente consegue. A gente está com esperança aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, que você sabe que a gente navega pela administração pública. Por exemplo, vou dar um exemplo, aí você me fala se é a possibilidade. A Polícia Militar, que inclusive tem os hospitais da Cruz Azul, né? Mas usam muito do hospital público, porque em contingente são muito Sim. policial militar, né? Elas têm, por exemplo, uma base, aí na Zona Norte tem algumas bases, aquelas pequenininhas, a população, empresariado, enfim. Às vezes o policial militar está ali, pode fazer uma doação para ajudar, né, a base, botar uma televisãozinha, um ar-condicionado, né? O policial sofre muito com isso, pela própria infraestrutura da PM, tem essa dificuldade, às vezes, no orçamento público desses repasses. Isso é natural que aconteça. Um hospital, fora PPP, parceria público-privada, ou a compra objetiva, mas vamos dizer assim, se eu achar que precisa de um certo aparelho, outro dia eu estava vendo ali, eu que tenho muito problema de pedra no rim, então, por exemplo, aqueles aparelhos que fazem aquelas operações, se precisar, né, fazer um corte tão grande, né, o microscópio e tal. Sim, existe um sistema, ou que seja governo, ou que seja, que a gente pode dizer assim, não, fulano pode pedir dinheiro para ajudar a comprar de forma lícita o aparelho tal. Os hospitais, no geral, conseguem navegar por esse caminho, igual a PM tem, de doação, ou de um parlamentar dar alguma ajuda, o orçamento, para só não abarrotar a gestão pública da própria secretaria? Existe essa condição? Existe sim, né? A gente tem ajuda de muitos parlamentares aqui, né? A gente recebe emendas, né? Que nos ajudam muito também. Agora, essa questão de doação, a gente tem aqui algumas voluntárias, né? Um grupo de voluntárias que recebem doações, mas a gente, assim, especificamente, desde que eu estou aqui, a gente não recebeu, por exemplo, doação de um equipamento. Uma empresa doou um endoscópio para nós. Não, isso não. Mas coisas assim poderiam ajudar a gestão pública, né? Poderia. Fora os parlamentares, se eles ajudam, graças a Deus, né? Porque o emenda Pix que tem hoje é muito bom que tenha esse tipo de trabalho para auxiliar vocês, né? Os secretários. Exatamente. Porque você sabe, né? Saúde é uma coisa que é um saco sem fundo, né, Walter? A tecnologia avança muito. Então, hoje, um aparelho que o ano passado você comprava por 100 mil, a indústria fez uma inovação tecnológica e o mesmo aparelho passa a custar 300 mil. Então, a saúde é cara, né? E eu acredito que o paciente do SUS ele tem que ter as mesmas condições do que o paciente privado. E eu vou dizer uma coisa para você, assim, aqui no Mandaqui, a gente atende
num nível alto, porque os médicos daqui, eles não aceitam trabalhar com equipamentos ruins, material ruim. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente procura comprar o que tem de melhor no mercado. Então, os pacientes, além deles terem um atendimento médico de alta qualidade, os insumos que a gente compra também são todos de alta qualidade. Isso eu posso te falar tranquilamente. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, então, são duas coisas diferenciadas. A prefeitura tem muito essa questão de conselhos, né? Eu sei que no estado da saúde tem 2. Me parece que esta gestão de conselho aí você conseguiu administrar, está conseguindo administrar bem, né? Porque existem esses conselhos, né, de população que participam dessa gestão. Isso também trabalha bem hoje em dia aí no hospital, Vanderlei? Assim, a gente tem um conselho gestor aqui, né? Existe o Conselho Estadual de Saúde, né? Que ele vê essas questões da comunidade participar, é uma sessão aberta na Assembleia, eu já até fui, acho que em uma ou duas, mas a gente tem um conselho gestor que foi eleito aqui dentro para que possa participar das nossas reuniões. Então, a gente tem uma reunião mensal com eles, né? Eles foram eleitos democraticamente, cada um traz a sua demanda, né? É que às vezes a pessoa, quando entra no conselho, que ela não tem muita experiência, ela não conhece a administração pública. Então, eu acho que às vezes a gente passa um bom tempo tentando explicar que as coisas não são da maneira que as pessoas pensam, né? Tudo aqui é feito com licitação. Então, você fala para mim, eu passei ali, tem um equipamento quebrado. Sim, a gente sabe que o equipamento está quebrado. Só que assim, a gente precisa fazer uma licitação, a gente precisa ter verba para investimento. Então, não é assim que quebrou, eu pego o dinheiro, vou na esquina comprar. Às vezes as pessoas não entendem, é um processo demorado. Falta funcionário, né? Mas os concursos públicos estão proibidos, então a gente precisa procurar uma outra alternativa. Então, eu acho que o conselho gestor é um processo de aprendizado. Tanto a gente aprende com eles, como eles também aprendem com a gente, porque as coisas não são da maneira que as pessoas acham que são. Mas eu acho que, assim, eles estão aqui há pouco tempo, é um conselho novo, e eu acho que a gente tem boas reuniões aí, Walter. Eu acho que eles vão poder contribuir com a gente e a gente evoluir junto aí. A Câmara dos Vereadores aprova leis que melhoram a nossa cidade, mas ela não faz isso sozinha. É com a sua participação que essa história é construída. E agora, a Câmara está ainda mais perto de você. Para conversar com a população, a Câmara na Rua leva uma estrutura completa aos bairros periféricos. A próxima edição acontece no dia 28 de junho, no Céu Irapuru. Participe! Câmara Municipal de São Paulo, sempre em movimento por você. Agora, eu queria falar de dois temas que você pode comentar comigo, não querendo tomar tanto tempo. Na verdade, 3. Pediatria, que aí tem, né, pronto-socorro pediátrico, né, do ladinho. A terceira idade, né? Eu vi umas senhoras muito bem apessoadas aí, andando com um jalequinho, auxiliando também, tem esse trabalho também de auxílio, mas não, na verdade, o atendimento à terceira idade, né? E um negócio, Vanderlei, que tem, eu não sei se está virando um tema específico, né, fora da terceira idade, que é o atendimento à mulher, né? Porque a gente tem o Hospital Referência da Mulher do Estado, mas isso é um gritante no país inteiro, entre outras coisas, feminicídio, todas essas agressões que o sexo feminino tem, que é uma covardia, né? Então está tendo uma especialização um pouco mais nesses 3 temas que eu estou falando. A pediatria, eu sei que atende aí do lado, né? Como é que está sendo tratado aí esses 3 núcleos aí? Então, nós temos aqui a nossa pediatria, né? O pronto-socorro pediátrico, a gente tem unidade de internação, né? Aquilo que eu te falei no começo, nós temos UTI neonatal, né, para recém-nascidos, e UTI pediátrica, para crianças um pouco maiores. Então, nós temos um serviço de pediatria completo. Temos residência médica em pediatria, temos cirurgia pediátrica,
que são acho que poucos hospitais que têm, então nós temos até residência médica em cirurgia pediátrica, tá? Um outro ponto que você pode ter um grupo de voluntariado aí, que são essas senhoras que elas andam com muito simpático. isso. Na realidade, elas são voluntárias, né? Elas vêm aqui para o hospital, deixam as suas casas, elas não têm remuneração, elas fazem porque elas sentem, né, a necessidade de ajudar o próximo. Então, é um grupo de voluntários que está aqui no hospital há muito tempo, ajuda muito a administração do hospital, né? E, sei lá, é aquilo que você sair da sua casa, deixar a sua casa, você ir para um hospital para ajudar as pessoas sem remuneração nenhuma, é uma pessoa muito especial, né? Então, é um grupo que a gente sempre tem muito orgulho e elas fazem um excelente trabalho. E, por fim, esse terceiro tema que você tocou, realmente, eu estou até aqui com a Luana, que trabalha junto comigo, a gente recebeu, né, a visita do Tribunal de Contas, Walter, que o Tribunal de Contas também, ele está preocupado com essa questão do atendimento à violência contra a mulher. Então, eles estão fazendo visita nos hospitais, delegacias, IML, em vários setores para ver como está sendo tratada a questão da violência contra a mulher. Como que ela está sendo atendida? Se ela está sendo acolhida, se tem um ambiente adequado. Então, isso é um trabalho que está sendo feito agora, nesse momento. Eles vieram aqui, visitaram. Nós aqui não somos um hospital de referência de violência contra a mulher, como era o Pérola Baita, lá, o Hospital da Mulher agora. Não sei se mudou de nome, mas... a gente atende a pessoa no pronto-socorro, entendeu? Então, quando a gente identifica que a mulher sofreu uma agressão, a gente procura dar um atendimento adequado, tentar encaminhar essa pessoa para uma delegacia, fazer um boletim. Quando ela sofre de violência sexual, ela é atendida no pronto-socorro de ginecologia, né? É colhido todos os exames, ela é encaminhada para o hospital da mulher. Então, a gente tem esse atendimento. Porém, nós não somos referência para esse tipo de atendimento, né? Quem é aqui em São Paulo, eu acredito que seja o Hospital da Mulher. Mas a gente procura fazer, assim, a nossa parte. Entendeu? Então, assim, acredito que com esse trabalho do Tribunal de Contas, talvez a gente tenha uma evolução nisso. Por exemplo, ter uma sala para atender essa pessoa, uma assistente social, uma psicóloga, um médico, né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido para acolher, porque a gente sabe que é um problema mesmo gravíssimo que acontece aqui no Brasil, né? Extremamente grave. Uma outra coisa que eu te perguntar, que também está agora, eu não sei se foi a Covid que propiciou, ou enfim, né? A gente está tendo muito problema com as pessoas que têm traumas aí, né? Tipo, é o que às vezes a gente conversa, né? Poxa, isso é mais psicológico que qualquer outra coisa. Isso causa, às vezes, um paciente ir à porta do hospital com taquicardia, enfim, né? Isso também está sendo mais pensado hoje em dia, porque abarrota o sistema, mas tem muita gente hoje que também está com esses problemas, né? Problema do dia a dia que o mundo está vivendo, né? Isso está gerando uma porta de entrada maior para paciente? Eu acredito que sim, Walter, porque posso falar como médico, né? Agora, não como gestor, assim. A gente, quando vai atender, tem muito paciente, né, que somatiza questões emocionais. Então, a pessoa, na realidade, o pano de fundo é uma questão emocional, mas ela acaba somatizando isso. É uma grande parte da população. Então, eu acho que também é alguma coisa que a gente precisaria rever, a questão da saúde mental, né? Porque hoje você não tem um atendimento, né? Você vai... Eu acho que até fica difícil, né? Porque os CAPs, eles atendem mais aqueles pacientes que têm realmente um diagnóstico psiquiátrico, né? Uma esquizofrenia, uma depressão profunda, alcoolismo, drogas, esse tipo de coisa, né? Agora, tem muita gente que tem um grau de depressão um pouco maior, mas a pessoa tem a sua vida normal, né? Ela trabalha, ela estuda.
mas não deixa de ter os seus problemas, né? E tem muita crise, né? Tem síndrome do pânico, você tem depressão. Eu acho que é uma doença muito prevalente, né? Porque é um mundo diferente, né, Walter? Um mundo extremamente competitivo, a gente tem muita violência, então todo mundo tem os seus medos, né? E acaba somatizando, você acaba ficando doente, né? Agora, quando você vai olhar a causa mesmo, é uma causa psicológica. Agora, eu te faço uma seguinte pergunta. Você imagina um médico na porta de um pronto-socorro, com uma fila enorme para atender. Você acha que ele tem condição? Se você chegar na porta do pronto-socorro, você falar que você está com uma dor de cabeça, ele vai ver, você não é hipertenso, né? Você está com a pressão normal. Então, ele já afasta que você pode estar tendo um AVC, alguma coisa assim. O que ele vai fazer com você? Ele vai te dar um analgésico, mas ele não tem tempo para ele conversar com você meia hora para tentar saber como é que está a tua vida, né? Como está teu cotidiano, se você está com problema. Isso é humanamente impossível fazer na porta de um pronto-socorro. Então, tem muita gente que poderia ter um diagnóstico de alguma doença psíquica que fica passando em pronto-socorro, uma hora dói a perna, outra hora dói a cabeça, outra hora dói o braço. Mas, no fundo, a pessoa pode estar passando por um processo depressivo, alguma coisa assim. Então, é difícil fazer diagnóstico disso hoje na porta de um pronto-socorro. Eu acho que a saúde mental deveria ser repensada. Não sei como, mas teria que ser uma coisa diferenciada. Nós aqui, por exemplo, não temos psiquiatria no hospital. Uhum. Já tivemos lá atrás, mas hoje nós não temos lá. Então, nós não temos nem como atender esse tipo de paciente, né? Mas concordo com você, as pessoas estão doentes aí, estão doentes. O mundo de hoje não é fácil, né, Walter? Outro dia, quando a gente conversou, e eu fiquei... Só para a gente, assim... Depois eu quero que você use mais aqui a televisão, porque a televisão conversa com o pessoal de São Paulo, né? A Luana aí, até é bom saber, porque a Luana, que é a pessoa mais que busca aí esses auxílios, ela pode usar várias vezes aqui a gente, para inclusive pedir, quando está pedindo televisão, tem que fazer esse tipo de papel, né? Olha, tem que pedir, sei lá, equipamento, doação de sangue, tudo aquilo que necessitar, a gente tem capacidade para ajudar. Mas eu outro dia soube, porque eu sou amigo do Vanderlei, né? Então a gente conversa, tenho grata satisfação de ter amigos do Vanderlei. O Vanderlei até me fala, gente, o seguinte, eu tenho o Vanderlei como amigo, outro secretário do Polara, né? O próprio, né? O nosso vice, que às vezes consultar muito o médico, né? O próprio Calvo que está aí, né? O Paulo, tal, a Silmara, né? Gente boníssima, todos. Mas eu fico falando com todo mundo você sabe que eu tinha uma amizade muito grande com o Delboni. Falar com vários médicos, termina aí uma aspirina sendo problema. E o Vanderlei consegue sintetizar o meu diagnóstico. É uma pessoa boníssima. É isso, o médico precisa ter essa sensibilidade. Mas o que eu soube é que, por exemplo, tinha até tratamento odontológico aí dentro, né? Não sei como é que busca isso. E tem a farmácia aí, né? Então, essas coisas, quando você quiser comunicar, a gente está aqui, viu, Vanderlei, para isso, né? Perfeito. A gente agradece, viu, aí a disponibilidade tua e a oportunidade, né? Que nem eu disse para você no início, essas oportunidades são raríssimas, né? Porque normalmente a gente fala com televisão para se defender, né? Pois é. E não para a gente poder tentar falar um pouco sobre o hospital, as coisas boas que a gente faz. Problemas todos os hospitais têm, todo mundo tem, tanto privado quanto público, né? E eu acho assim, que os problemas estão aí para a gente discutir, tentar resolver, né? E só crítica por crítica, não é construtivo para ninguém. Mas a gente entende como é a grande mídia e eu acho que isso não vai mudar. Eu acho que aí também tem um pouco, porque eu uso Fru e tem várias, o pessoal aqui da TV também usa, né? Mas, por exemplo, tem plano de saúde que está péssimo o atendimento. Né? Não vou citar nomes, mas está péssimo, né? Marca exame de madrugada, chega lá, está indo junto com a urgência e emergência, né? Os exames, né? Então já não é mais sinônimo de qualidade você tá. Aí no hospital, pelo menos eu percebo que os exames o laboratório tem aí uma qualidade até que rápida para até que não rápida para atender, né? E até a farmacinha, né? Já fiquei internado
a gente na internação, quarto com 4 pessoas, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas tem a comida, vem tudo direitinho e tal. Recentemente tem uma pessoa que teve, não sei se foi um infarto, eu não lembro, que foi aí um amigo meu e que foi muito bem atendido, né? Ele estava na porta do hospital, teve crise ali, já no cardíaco, né? Então, eu só tenho coisas boas para falar do Manda Aqui, que morei muito perto. Mas você sabe que agora, nos momentos finais, eu acho o seguinte, eu posso usar um pouquinho para dizer o seguinte, para dar um excelente médico, urologista, conheci, né? A gente teve o Cizenando. Ele é excelente mesmo, excelente mesmo. Excelente médico. O Cizenando, que é da OAB, não sei se você sabe, ele era o nosso médico. Exatamente. Ele trabalha na CASP, né? Na CASP. CASP, uma excelências em pediatria, né? O sujeito também estava no hospital aí. A Silmara, né? Que bate o olho, né? É uma fera ali, principalmente. É uma fera ali, quando está no PS, então ela tem um olho para tudo que é lado, né? Conhecendo as pessoas, eu acho que a população tem que entender que é muito difícil trabalhar aí dentro, né? Não está só no cinema, né, Vanderlei? Porque às vezes o pessoal para assistir um cinema americano com toda aquela complexidade, e eu acho que dá para fazer um cinema-drama quando entra no hospital, porque o nível de atendimento... E a população tem que entender, né? Não pode ficar depredando, né? Não pode ficar... E por que eu estou falando isso? Porque a mídia ela vai só na porta do PS. Né? Eu já trabalhei em grandes veículos, antes de ser vice-presidente aqui da televisão. Vai lá na porta do PS e vê o que está acontecendo. É evidente que na porta do pronto-socorro vai ter mais complexidade. Né? Sim. Né? Então, acho que é isso que é um trabalho aqui meio que nosso de ficar falando. Eu não posso cessar de falar aí que a gente tem aí uma pessoa que eu conheci no tempo do Quest, que é a Marisa. Né? Ela trabalhou em atendimento de droga e AIDS. Então, assim, você tem uma equipe muito boa e eu quero agradecer todas as vezes que você atende a TV aqui, né? Ou vi atender amigos que nem sabiam que eu tinha a amizade. Eu acho que ganharam muito aí tendo você aí no hospital, viu? Que não é fácil, viu? Não é fácil, não. Eu agradeço as palavras, Walter, agradeço mesmo, mas a gente está aqui à disposição, viu? Agora tem que falar com o Zé Marco, que é o nosso secretário da Saúde, né, o Maurício, para bater nesse negócio, né? A gente aqui vai ajudar, não bater no sentido ruim que a gente faz, mas porque tem toda a lógica ter uma unidade de pronto atendimento aí, né? Porque fica até o hospital mais bonito, a saúde mais integrada, mas Exatamente. Vai ganhar muito, né? E existe hoje em dia uma boa parceria entre governo do estado e prefeitura. Então, é uma questão, acho que de sentar e resolver isso. Eu acho que não é difícil, entendeu, Walter? É uma questão Vamos falar. Vamos falar, vou falar. O Eleuso é uma pessoa muito boa, mas a gente vai entrevistar o Maurício aqui. Deixa eu passar aqui o Maurício, secretário da eleição, e o Zamarco, que está correndo para lá e para cá, falando a mesma coisa de integração de lugares, né? Eles falam ali do hospital mais próximo, né? E aí a gente vai ficar falando, tem que ter UPA ali, não manda aqui, porque vai atender muita gente que está precisando, né? Exatamente. Bom, estamos aqui, olha, eu uso os momentos finais agora, Vanderlei, primeiro quero te agradecer como paciente, que você é paciente, como médico desse paciente aqui, que teve um diagnóstico positivo, você achou meu draminha ali e conseguiu me dar um conforto na dor, porque eu trabalhei na Cruz Vermelha. O pior momento é quando a pessoa tem dor e aí vem um doutor, um médico, uma pessoa que trabalha na saúde, estende a mão resolvendo o seu drama, a sua dor, é a melhor coisa do mundo. Então, eu vejo que aí acontece das pessoas estarem resolvidas, né? Quero te agradecer por isso. E botar à disposição a televisão. Deixo aqui os momentos finais para a gente falar e você me dizer ali a tua mensagem final aqui para o pessoal da TV. Tá bom, Walter. Bom, primeiro eu queria dizer para você que eu estou como diretor aqui, mas na realidade a gente não trabalha sozinho. Eu tenho uma equipe fantástica, a Luana que está aqui do meu lado, tem a Marisa, tem o Ricardo, tem todos os gerentes médicos, o pessoal da área financeira, né?
Então, a gente não faz nada sozinho. E eu, de público, quero agradecer todas essas pessoas que trabalham comigo, porque, na realidade, são eles que fazem o hospital, né? Cada um tem a sua função e a gente aqui é uma equipe. E eu sei que essa equipe do hospital, eles pensam somente no paciente. Tudo que a gente faz aqui é pensando no paciente. Se a gente quer comprar um equipamento novo, é para o paciente. Se a gente quer contratar mais médicos e enfermeiros para dar uma boa assistência. Então, as reformas que a gente está fazendo aqui no hospital é para melhorar a condição do paciente. Porque a gente está aqui por causa do paciente, né? A nossa profissão é essa. E eu posso dizer para você com toda tranquilidade e certeza que aqui a gente faz o melhor trabalho. Entendeu? Dentro das possibilidades que a gente tem, a gente faz o melhor trabalho. Eu não tenho dúvida disso, Walter. Hoje, de manhã, só para encerrar, eu estava conversando com o Eduardo, que ele é o coordenador da Bucomaxilo, e ele estava me falando o seguinte, ele é auditor da Sul-América, que é um convênio médico famoso, que é um dos melhores convênios que existe ainda, né? E ele é auditor, é ele que autoriza, que ele libera material para as pessoas operarem pelo convênio. Então, para você ver, nós fizemos uma cirurgia aqui, acho que a semana passada que ele me falou, acho que colocou, 30 parafusos numa face, não sei quantas placas, aí ele me falou, para você ver como o serviço público funciona. O custo dessa cirurgia, tá? Só de material, eu não estou falando dos profissionais, não. Ele estava me falando agora de manhã. Custou R$3.000, ele fez as contas. A mesma cirurgia num hospital privado de material custa para o convênio entre 40 e 50 mil reais. Nossa. Então, você vê a diferença, como o serviço público ele é eficiente, tanto na compra como na disponibilização de materiais para as pessoas. A pessoa teve uma fratura de face, acho que um trauma, alguma coisa, já foi operada. Se você vai no privado, isso tem que passar pelo auditor, passa por uma segunda opinião, você vai levar um tempão para ser operado. Aqui já foi operado, já foi para casa, já foi de alta, com um custo muito mais baixo. Então, por isso que eu te falo, a eficiência do serviço público. Isso é parte de uma equipe, porque o médico recebe lá, mas quem é que fez a licitação? É o pessoal da área financeira, que compra, que faz pesquisa de preço, que vai atrás, entendeu? Então, é uma equipe funcionando, né? E a equipe do Hospital do Mandaqui é excelente. Qualquer pessoa que venha para cá pode ter certeza que a gente faz o melhor para o paciente, né? E a tendência é que a gente melhore. Eu estava falando com a Samanta, que é a diretora de infraestrutura, qual que é o nosso objetivo para o próximo ano? Todos os quartos do hospital terem ar-condicionado e televisão. Então, nós não vamos ficar muito longe em questão de hotelaria do privado, entendeu? Não então, vai. É isso que a gente está perseguindo e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Não, Mas, mais uma vez, agradeço você aí por você ter nos dado esse espaço aí para conversar. E pode falar para a equipe, né? Eu falo como cidadão que utiliza por quê e por que eu utilizo. Não é só porque o Vanderlei está aqui, é porque eu não posso mais pagar os planos de saúde com valores excessivos para uma pessoa que já tem quase 60 anos, que nem eu, hoje ficou quase inviável. Então, o sistema SUS ali no Mandaqui tem funcionado, viu, gente? Vanderlei, eu fico muito agradecido. Pode falar à disposição. O que precisar aí, eu sei que a mídia, às vezes, também tem colega muito bom, sabe? Tem colega muito bom. Então, a mídia, às vezes, faz esse tipo de papel, acho que até os grandes núcleos fazem um papel assim, mas aqui na TV, nos 30 anos que eu estou como vice-presidente, é diálogo, né? E o diálogo só leva coisas boas, e uma das coisas boas é você aí do lado, né? E toda essa equipe boa que sempre tem nos escutado e explicado ali. E a Antônio Porta aqui, né? Você está precisando aí da questão da UPA, né? Use, então, emblematicamente, a nossa porta aqui. Pode pedir para a Luana que precisar, que a gente possa conduzir aqui informando, a gente está à disposição, tá? Perfeito, Walter. Muito obrigado, viu? Um forte abraço para você.
Obrigado, doutor Vanderlei. Tchau, gente. Até a próxima. Um abraço, tchau.